Hoje gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema Vivendo em Paz. Vivendo em paz. Parece que é difícil a gente viver em paz ultimamente. A paz, ela é algo que ela é essencial para nós como pessoas. Isso daí, qualquer pessoa que estuda psicologia ou até mesmo administração, tem alguém que estudou administração aqui? Olha ali, tem um administrador aí, né? Tem até um camarada conhecido como nem o pai da administração, mas acho que até o avô da administração, porque faz tanto tempo que é um tal de Maslow, que se você já ou através de alguma empresa você viu, um camarada que falou que a gente tem necessidades, todo ser humano ele tem necessidades. Primeiro, necessidade básicas, que é de comer, de beber, de moradia, de ter um salário, a coisa mais básica que tem. E a segunda coisa é a segurança. Necessidade de segurança, de você ter uma casa, de você ter uma proteção. Isso é algo básico para qualquer ser humano. Sem isso a gente não consegue. E até no decorrer da história, na Revolução Francesa, e como a democracia ela foi institucionalizada, a gente vê que a questão da necessidade da segurança, que é a paz, estar em paz, conseguir viver em paz, isso é algo básico para o ser humano. E eu gostaria hoje de ler com vocês sobre um homem que vivia em paz. Não sei se você conhece alguma pessoa, algum tipo de pessoa que pode estar acabando o mundo, pode estar vindo os problemas, o circo está pegando fogo e a pessoa está lá tranquila. Você conhece alguém assim? Ou não sei se você é uma pessoa assim. Eu sou muito assim. O negócio está tudo degringolado e eu estou tranquilo. Calma, gente. Eu sou muito tranquilo com muitas coisas. E tem um homem na Bíblia que era assim também. Por isso gostaria de convidar você a abrir lá em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler sobre o profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo... Vamos ler do versículo 8, a partir do versículo 8, voltando um pouquinho do versículo 8 até o versículo 16. Do versículo 8 até o 16. Diz assim: O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Ensina, Deus, a termos paz, Senhor Deus, em meio aos problemas, em meio às lutas, quando a situação parece se levantar contra nós, Senhor Deus, que tenhamos paz, Senhor. Por isso, Senhor Deus, te pedimos nessa manhã, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver que o Senhor está conosco e de que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Em nome de Jesus. Amém. É incrível quando, toda vez que eu leio esse texto, aliás, eu preguei sobre esse texto no ano passado. Eu estava vendo sobre... Eu falei, eu acho que eu já preguei esse texto. E a gente, quando prega sempre, a gente precisa tomar cuidado, para não pregar de novo. E por isso que eu deixo todas as minhas mensagens lá anotadas. E eu vi que no dia 3 de janeiro
de 2021, eu preguei sobre esse texto, mas parece que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, é sobre o mesmo texto. Na época eu falei sobre uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Mas toda vez que eu leio esse texto, é incrível a paz que a gente encontra na vida de Eliseu. Né? O exército acampado, esperando para pegar ele. Né? E quando eu olho para Eliseu, eu lembro muito do meu tempo de infância. Né? Todo menino que teve tempo de infância lembra, né, quando às vezes tinha algum problema na escola, alguma briga com os colegas, e o colega falava assim, eu vou te pegar na saída. Né? Quantos aí? Alguém aí já? Pode confessar, irmão. Olha aí os homens aí. Ó. Mulheres também? E aí você imagina, né? Você saindo e aqueles carros e cavalos esperando por você, que nem Eliseu. Eu me lembro que naquela época eu ficava desesperado, né? Eu ficava na escola, esperava meia hora, 40 minutos, esperava todo mundo ir embora, e aí depois eu saía correndo. Né? Mas quando a gente olha Eliseu, é incrível, né? A guerra entre Israel e a Síria estava lá ocorrendo plenamente. O rei da Síria havia mandado prender Eliseu, provavelmente para matar, para fazer, né, coisas boas para eles que não seria. Ainda assim, ele demonstrava uma paz incrível. Né? E como podemos viver em paz? Né? Como que nós, em meio a tantas coisas, em meio a tantos problemas, como que nós, como crentes, podemos também viver em paz? Né? Eu gostaria de refletir nessa manhã sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a paz. O que a Bíblia nos ensina sobre viver em paz? A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de problemas. Tem muitas pessoas que falam, eu não consigo viver em paz. Mas quando meus problemas acabarem, então eu vou viver em paz. Né? E parece que problema é igual boleto, né? Nem venceu um já chega o outro. Né? É incrível que os problemas na nossa vida, como isso acontece? Até nós estávamos, né, fomos lá no monte orar, eu estava comentando com o irmão Guilherme, o irmão Maurício, o pastor Haroldo, como parece que o crente não fica muito tempo sem ter um problema. Né? O verdadeiro crente, a gente não fica muito tempo na tranquilidade. Quando a coisa está muito tranquila, parece que pode esperar que vai vir uma, né? Porque parece que os problemas, meus irmãos, eles acabam vindo na nossa vida. E às vezes mal acaba um, já começa outro de novo. Né? E é interessante porque quando a gente vê, né, até o texto, interessante o texto, né, que a irmã Viviane leu também, né, olha o que diz lá em João capítulo 16, versículo 33. Jesus diz assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições. Parece que Jesus aqui, ele está se contradizendo, ou ele está querendo nos ensinar algo. Porque ele está dizendo ao mesmo tempo, olha, vocês vão ter paz e vocês vão ter aflições. Como que a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo? Porque se eu tenho aflição, eu tenho paz. Como que funciona isso? Porque na nossa cabeça, ou eu tenho aflição, ou eu tenho paz. Não dá para ter as duas coisas juntas. Mas não é isso que acontece, e não é isso que a gente vê aqui na vida de Eliseu acontecendo. Porque, meus irmãos, nós realmente precisamos entender que Deus, Ele está dizendo que nós devemos encontrar a paz no meio da aflição. Porque a aflição, mal acaba uma, a outra já começa. E se eu ficar esperando para a aflição acabar para ter paz, eu não vou ter paz nunca. Se eu ficar esperando a aflição acabar para eu ter alegria, eu não vou ter alegria nunca. Por isso que o verdadeiro crente é o crente que encontra paz no meio da aflição. É o crente que encontra alegria no meio da aflição. Porque a aflição ela não vai acabar. Vai acabar uma, já vai começar outra. E se eu ficar esperando isso, eu nunca vou ter paz, eu nunca vou ter alegria na minha vida. E é por isso que a gente começa a entender quando a Bíblia fala que no meio da aflição nós encontramos paz em Jesus. No meio da aflição nós temos a alegria da nossa salvação.
Por isso que nós, meus irmãos, nós precisamos entender como essas coisas funcionam. Às vezes a gente fica tentando protelar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa qualidade de vida, pelo fato de passarmos por problemas, passarmos por aflições, quando isso não deveria acontecer. E na realidade, a única maneira de saber realmente se nós temos paz é se nós encontramos ela no meio da aflição. Existe um ditado que mares calmos não fazem bons marinheiros. Não é verdade? Como que eu sei que eu sou forte? Ora, se eu passo por uma situação onde a minha força é exigida. Quando a esposa fala para o marido, marido, põe esse galão de água ali em cima. Aí o marido pega, põe aqui no ombro. A esposa já olha, que beleza, quando esse meu marido é forte. Quando a sua força é exigida. Quando a nossa força é exigida, mas se eu não tivesse que exigir a minha força, eu ia saber se eu sou forte ou não. Como que eu sei se eu sou corajoso ou não? Se eu passo por momentos de medo. Se eu passo por momentos onde a minha coragem ela precisa ser colocada em prática. E da mesma maneira a paz. Como que eu sei que eu tenho paz? Quando no meio da aflição, essa paz ela se demonstra. Por isso que a gente começa a entender que a paz, ela não é a ausência de problemas, não é o fato de eu não ter problemas que me faz ter paz. Pelo contrário, as coisas não estão relacionadas. A nossa paz não está relacionada a eu ter ou não um problema na minha vida. Por isso que eu quero dizer, se você tem um problema na sua vida, se você está passando por um problema, você pode ter paz sim. Você pode viver em paz, nós podemos viver em paz. É isso que a palavra nos diz. E sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a paz, ela é um fruto. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e a paz, ela é um fruto do Espírito. E o fruto, ele vem. O fruto, ele brota. Pode estar chovendo, pode dar ventania, pode fazer sol, pode estar nublado. O fruto, ele nasce. Você já viu a árvore que fala, choveu muito, eu não vou dar fruto esse ano. O fruto, ele vem. O fruto, ele aparece. E, meus irmãos, o fruto, ele é algo que é cultivado em nós. E ele é cultivado em nós, problema após problema. E você sabia que existem algumas árvores que elas somente dão fruto porque passam por adversidades? Tem algumas árvores que elas têm uma proteção, por exemplo, algumas árvores que quando às vezes tem um frio muito grande, então ela floresce, porque ela, na concepção dela, lógico que ela não tem cérebro, ela não pensa, mas na biologia dela, é como se ela estivesse dizendo, puxa, está tendo um frio muito grande, eu vou florescer para frutificar, porque pode ser que eu não vou sobreviver a este frio. Então ela pega e ela nascem flores dela, e aí vem frutos. É muito interessante isso, quando elas passam por adversidades, aí sim que elas frutificam. Você já viu, quem tem jabuticabeira sabe disso, quando dá aquela friada, você pode esperar que vai florir. Então tem árvores que são assim, tem árvores que elas, ao ter a aflição, aí que aparece, aí que ela começa a frutificar. E a paz é um desses frutos. A paz ela é um fruto, ou seja, ela começa a aparecer mesmo no meio da aflição. Não importa se estou na aflição, se não está, o fruto ele vem, o fruto ele aparece, o fruto está presente. E é interessante, guarde isso, que a gente vai falar um pouquinho sobre depois, que ela é um fruto do Espírito. Ela não é algo que vem de nós. Ela não é algo natural a nós. Por isso que a gente não entende como que no meio da aflição eu vou ter paz. Às vezes a gente não entende isso. Parece que esse negócio de ser crente é um negócio é um sentimento de autocomiseração. Um negócio de, quanto pior, melhor. Quanto mais pior situação, quanto pior a situação que eu tiver, mais alegre eu vou estar. E não é isso que a Bíblia ensina, mas é algo que é sobrenatural, por isso que é um fruto do Espírito. A gente vai ver um pouquinho sobre isso depois. Mas paz, meus irmãos, não é ausência de problemas. Nós podemos sim passar por problemas, mas precisamos nos lembrar que a paz, ela vem mesmo em meio aos problemas. Em segundo lugar, paz
não é abster-se das guerras. Às vezes a gente acha que, bom, se eu quiser ter paz, é só eu não me meter no meio das brigas. Né? Tá a discussão comendo solta lá, se é 13 ou se é 22, e eu sou, sei lá, eu sou 17,5, tá no meio, né? Eu não quero nem saber, deixa o povo comer solto, eu não quero nem me meter nesse negócio. Deixa a briga comer solta lá, eu estou em paz, eu não quero me meter. Às vezes a gente acha que é isso. Estar em paz é não me meter no meio da guerra. Não me meter no meio da discussão. Eu quero estar do lado de fora. O povo está em guerra lá? Não, eu tô aqui. Né? Não é interessante Eliseu? A Bíblia diz aqui, né, no versículo 8, que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Se fosse você, Eliseu, o que você estaria fazendo? Eu vou estar no meu quarto orando. Eu não vou guerrear, não. Eu quero paz. Eu sou da paz. Não quero guerra. E é interessante, porque a gente olha o texto, eu não sei quantos tem na Bíblia, tem o título do trecho, tem alguns trechos que tem o título, né? Na minha Bíblia está assim, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Sabe por quê? Porque mesmo Eliseu sendo um profeta de Deus, ele foi um homem que foi imprescindível nessa guerra. Ele agiu como se fosse um espião nessa guerra. E os espiões são, talvez, o agente mais importante da guerra. Né? E às vezes a gente pensa que estar em paz é não se meter no meio da guerra. Mas não foi isso que aconteceu com o profeta Eliseu. Ele foi usado por Deus. Não por uma, por duas, mas por diversas vezes naquela guerra. E ele falava para o rei de Israel, olha, os sírios estão localizados ali, eles estão ali, estão naquele vale lá. E aí o que acontecia? Iam lá, o povo e encontrava o povo lá. Veja que Eliseu não era um cara que se absteve da guerra, ele estava no meio da guerra. A paz dele não é porque ele não estava no meio da guerra. E às vezes a gente acha, meus irmãos, a gente pensa que Deus não é um Deus de guerra. Deus é um Deus de paz. Não, Deus, esse negócio de guerra aí, Deus não quer. Deus não gosta de guerra. Quem é que acha que Deus gosta de guerra? Levanta a mão. Quem é que acha que Deus gosta de paz? Que não tenha guerra? Quem aqui não acha nada? Quem aqui está com fome? Quem está vivo aí? Levanta a mão, irmãos. Amém, graças a Deus. Às vezes a gente acha que Deus ele não gosta de guerra, né? Tem um texto que é muito interessante, que é Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Homem de guerra. O Senhor é homem de paz? Também, né? Tem outras que fala também, né? Mas a Bíblia fala que o Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Tem um outro nome que Deus é conhecido. O Senhor dos Exércitos. Sabe quantas vezes a Bíblia fala o termo Senhor dos Exércitos ou Deus dos Exércitos? Chuta aí, alguém chuta aí. 30. Quem dá mais? Um pouco mais. 50. Um pouco mais. 75. Quase. Sabe quantas? 276 vezes. Por 276 vezes, a Bíblia retrata Deus como o Senhor dos Exércitos. E meus irmãos, paz não é estar longe da guerra, mas saber qual é a minha função no meio da guerra. Sabe por quê? Porque se você não está no meio da guerra, o teu Deus não é o Senhor dos Exércitos. Porque Deus tem o exército. Se Ele é o Senhor dos Exércitos, eu e você estamos nesse exército. E o exército é contratado para quê? Para guerrear, para lutar. Por quê? Porque Deus ele é homem de guerra. Veja, meus irmãos, paz não é estar longe da guerra, mas saber qual é a nossa função no meio da guerra. Saber qual que é a minha e a sua função no meio dessa luta.
E às vezes a gente fala, não, eu quero paz, não quero briga. Mas a gente deixa de entender ou de conhecer em Deus qual que é a nossa função no meio dessa guerra. Qual é a função no meio das guerras que estão ao nosso redor? Qual é a função na guerra que está no nosso país, da guerra que está na nossa família, na guerra que existe no meu trabalho, na guerra que existe no relacionamento que eu tenho com as pessoas? Nós precisamos entender qual é a nossa função. Eliseu sabia muito bem qual era a função dele. Será que nós temos conhecido? Meus irmãos, quando o crente não conhece o lugar na guerra, o povo de Deus padece. Quando nós, como crentes, não sabemos qual que é o nosso lugar no meio da guerra, nós padecemos. E aí a gente pode pensar, beleza, pastor, vou comprar uma arma. Né? Dizem até que tem um PG do tiro aí, né? O pastor está falando, é o meu, pastor. Lá a segurança, todo mundo vive em paz, parece lá, né? Ouvi dizer que lá reina a paz, é uma maravilha. Mas veja, meus irmãos, o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele nos chamou para essa luta. Uma luta que não é contra as pessoas, não é contra sangue e carne, não é uma luta contra pessoa A, pessoa B, pessoa C, mas o que está acima disso, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes demoníacas. Essa é a nossa guerra. Veja, meus irmãos, que nós fomos chamados para lutar nas regiões celestes. Com armas espirituais. Porque só dá para lutar na região celeste com arma espiritual. Sinto lhe dizer que não dá para dar tiro em demônio. Tem umas igrejas aí que tenta tirar o demônio na cacetada, né? Pega uns porretes e tenta dar nos irmãos aí. Não adianta, irmão. Não adianta. Se a gente quer lutar, a gente precisa entender que as nossas armas são armas espirituais. Se nós queremos viver em paz, precisamos sim saber manejar as armas espirituais. As armas que Deus colocou para mim e para você. Porque se nós não lutarmos com armas espirituais, nós não vamos conseguir vencer. Quem aqui vai para a guerra com canivete? Já pensou? Está lá na linha de frente, vai com canivete. Vai. Rapaz, está com um fuzilzão desse tamanho assim, né? A bazuca. Vou lá, vou lutar. Agora, será que nós temos lutado com as nossas armas espirituais, com as armas que Deus colocou, com oração, com os nossos joelhos, com jejuns? Essas são as nossas armas, meus irmãos. Se nós queremos viver em paz, nós precisamos entender que existe sim uma guerra. O nosso Deus, Ele é um Deus de guerra, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso comandante, o nosso general. Aliás, é interessante, né? Porque existe, só abrindo um parênteses aqui, que a Bíblia fala que o Senhor Ele é homem de guerra. E tem muitos rabinos que ficavam muito encafifados com isso no decorrer da história. Porque ele falava, como que o Senhor Deus é homem de guerra, quando a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Como que a Bíblia fala que Deus é homem de guerra, mas fala que Deus não é homem? A gente é fácil entender, né? Porque temos aqui o nosso Senhor Jesus, que é 100% Deus e 100% homem. De maneira que eu entendo claramente, quando diz que o Senhor é homem de guerra, está se referindo a Jesus Cristo. Ele é o nosso general. E às vezes a gente tem a imagem, né, que eu sempre falo, né? A gente tem aquela imagem de Jesus de fralda, né? Pendurado, cabelo, ou quando eu tenho um filme, né? Aquele manto branco, a faixa azul, cabelo com chapinha, né? Eles põem chapinha no cabelo, cabelo até aqui, né? Ele sempre anda com o rosto meio de ladinho, assim. Essa é a imagem que a gente tem dele, da serenidade, e com efeito. Jesus, né? Ele não veio na sua primeira vinda como um homem que veio trazer justiça e enforçar a paz por meio da força. Isso na segunda vinda ele vai fazer. Né? Porque quando a gente olha em Apocalipse, é assim que ele se mostra. Não mais um servo sofredor, mas o nosso general, Deus poderoso nas batalhas, aquele que está
cavalgando no seu cavalo branco. Esse é o nosso general, esse é o nosso Senhor. Por isso, paz não é se abster das guerras, mas é entender qual que é a nossa função no meio da guerra. O verdadeiro crente não é o crente que se abstém da guerra, mas é o crente que entende qual é a sua função no meio da guerra. Nós precisamos entender. Se nós queremos ter paz, nós precisamos saber que precisamos sim lutar também, porque a luta, ela é que promove a paz. São as guerras que promovem a paz, porque o mal é por aí. Se a gente não fizer nada, o mal irá nos dominar. Assim como o exército da Síria quis dominar Israel. Em terceiro lugar, paz é enxergar com os olhos da fé. Paz é enxergar com os olhos da fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o que é a fé. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, o que a Bíblia fala? Que a fé ela é uma certeza que eu tenho naquilo que eu não vejo. É quando eu tenho uma certeza de alguma coisa que eu não vejo. Alguém já viu Deus aqui? Não sei. Estava nos meus desejos ontem no Shift, lá até comentei. Né? Não vi ainda. Mas alguém aqui tem dúvida de que Deus existe? Isso é fé, isso é quando eu tenho certeza de que Deus existe, mesmo eu nunca tendo visto. Isso é fé. É a convicção em assunto que a gente não consegue enxergar. Né? Ou seja, eu não consigo enxergar, ainda assim, lá no versículo 6 de Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós, na nossa vida, para ter paz, nós precisamos conseguir enxergar com os olhos da fé. A gente precisa conseguir enxergar. Tem coisa que a gente não enxerga, mas a gente precisa conseguir enxergar com os olhos da fé. Porque Deus fala, olha, se nós não conseguirmos enxergar, nós não estamos vivendo uma vida que agrada a Deus. E veja, meus irmãos, que quando nós não conseguimos enxergar, quando nós olhamos para o problema, e a gente não olha para os nossos problemas ou para as nossas aflições com os olhos da fé, sabe o que acontece? A gente fica igual o servo de Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15 que nós lemos, o que ele fala? Ai, meu Senhor, que faremos? Eliseu, tem um monte de carros lá, cavalos, né? Todo o exército da Síria pegaram aqui para te linchar. Ai, meu Senhor, que faremos? Marido, vem aqui, marido. Chegou o boleto. Vai vencer o aluguel. Ai, meu Senhor, que faremos? Não tenho dinheiro para comprar o remédio, o menino ficou doente. Ai, meu Senhor, que faremos? Bati o carro. Ai, meu Senhor, que faremos? Percebe quantas vezes a gente... Ai, meu Senhor, que faremos? Porque nós não conseguimos enxergar com os olhos da fé. Sabe o que Eliseu faz quando o menino fala? Eliseu, no versículo 17, ele ora. A gente leu até o 16, né? Mas olha o que diz, como é lindo esse texto. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O menino não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar que são mais aqueles que estavam com Eliseu do que aqueles que estavam contra Eliseu. E meus irmãos, como nós precisamos às vezes dizer, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, para que eu consiga ver. Para que eu consiga enxergar que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Meus irmãos, quando nossos olhos são abertos, nós conseguimos ver isso. Nós conseguimos ver o agir de Deus. E é o agir de Deus, porque olha como é bonito, olha como que termina esse texto. Aqueles carros e cavalos de fogo, eles não estavam longe de Eliseu, eles estavam onde? Ao redor de Eliseu. Estavam protegendo Eliseu. Eles não estavam longe de Eliseu. Né? Não é que veio os inimigos e Deus mandou aqueles cavalos para lutar. Não!
Eles estavam lá ao redor de Eliseu, protegendo, dizendo assim, ó, com esse daqui ninguém mexe. Esse aqui é meu protegido. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós precisamos dizer, Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar que nós somos cercados pela Tua proteção, pela Tua bondade. Como diz naquele texto de Salmo, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, meus irmãos, esse é o nosso Deus, é o Deus que está conosco, é o Deus que faz com que cavalos e carros de fogo estejam ao nosso redor. O inimigo vem com carros e cavalos, mas do nosso lado tem carro e cavalo de fogo. De fogo. Sabe o que é de fogo? Você já viu um cavalo de fogo? Eu nunca vi, mas deve ser muito legal. Meus irmãos, essa é a proteção que Deus tem para os seus filhos. É isso que Deus tem contra os nossos problemas. Por isso, quando o problema vier, lembra desse texto, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, que eu veja o teu livramento. Senhor, que eu possa enxergar o teu livramento. Ah, meus irmãos, isso nos traz paz. Quando nós enxergamos com os olhos da fé, quando eu consigo ver que Deus ele está comigo. E meus irmãos, Deus e eu somos maioria. Contra qualquer coisa. Deus e você é a maioria. Quando Deus está com você, mais estão aqueles que estão com você do que aqueles que estão contra você. Tenha certeza disso. Tem aquele ditado que fala que Deus é maior do que os seus problemas. Não dá nem para comparar a grandeza de Deus com qualquer problema que nós tenhamos. Por isso, paz, meus irmãos, é enxergar com os olhos da fé. Será que nós temos enxergado os nossos problemas com os olhos da fé? Ou será que nós ainda estamos cocheando como aquele servo de Eliseu dizendo, ai meu Senhor, que faremos? Nós devemos trocar o nosso ai meu Senhor, que faremos, pela oração, Senhor, abre os meus olhos. Quando o problema vier, Senhor, abre os meus olhos. Quando a tristeza vier, Senhor, abre os meus olhos. Quando a aflição chegar, Senhor, abre os meus olhos. Quando a situação parecer que não tiver mais jeito, Senhor, abre os meus olhos. É isso que nós precisamos, meus irmãos, para ter paz. Enxergar com os olhos da fé. E em quarto lugar, paz é crer que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha, né, Senhor, abre meus olhos, aí você vê carro e cavalo de fogo ali. E carro e cavalo ali. E você no meio. E você fala, não, eu sei que Deus é forte. E o inimigo é forte também. E eu estou no meio do tiroteio. O que eu vou fazer? A gente fica com medo. E quando vem o problema, meus irmãos, todos nós ficamos com medo. Porque mesmo quando nós enxergamos com os olhos da fé, e nós que estamos na igreja já há bastante tempo, a gente sabe que Deus existe, a gente sabe que Deus está conosco. A gente sabe que são os que estão conosco do que os que estão com eles. A gente sabe que nosso Deus vai nos livrar. Mas ainda assim a gente fica com medo, a gente fica angustiado. E posso dizer para vocês, é bom que a gente fique angustiado. Sabe, isso é importante. Faz bem temer. Sabe por quê? Porque se a gente estivesse sozinho, a gente não ia vencer. Nós tememos porque nós sabemos que se nós estivéssemos sozinhos, nós não seríamos capazes de vencer. O servo de Eliseu estava temendo porque ele sabia que só ele e Eliseu não seriam nunca capazes de vencer aquela batalha. E nós muitas vezes tememos, às vezes mesmo sabendo que Deus está conosco, ainda assim às vezes nós ficamos com medo. Por isso que eu gostaria de continuar a segunda parte daquele texto que nós lemos em João capítulo 16, 33. Porque nós lemos a parte A que diz, falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições. Jesus fala, olha, eu estou falando isso para que vocês tenham paz, vocês vão passar por aflições. Mas aí ele continua na parte B, dizendo assim, mas tenham coragem,
coragem. Mas tenham coragem. Por que vocês têm que ter coragem? Porque vocês são fortes e vocês vão lutar? E vocês vão vencer? Não, porque ele fala o quê? Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Porque eu sou o homem de guerra. Coragem no meio das aflições. Não pelo fato de nós sermos fortes, mas pelo fato de que Ele venceu o mundo. Pelo fato de que é Ele quem está liderando essa batalha. E meus irmãos, quantas vezes nós tememos quando o problema vem? Quantas vezes nós ficamos com medo quando o problema chega? Quantas vezes quando nós somos assolados por aflições, ou coisas acontecem, nosso coração fica cheio de temor? E nós precisamos nos lembrar dessa palavra de Jesus. Tenham coragem. Tenha coragem. Primeiro porque Deus ele te chamou para uma guerra. E Deus não chama pessoas medrosas para a guerra. Deus quer pessoas corajosas no seu exército. Se você tem medo, aliás, a Bíblia fala que fica de fora os medrosos. Sabia disso? Que quem é medroso não fica de fora. Por que quem é medroso fica de fora? E aliás, a gente vê diversas vezes, né? Lembra lá de Gideão, quando tem um exército, falou, olha, quem está com medo pode ir embora. Acho que foi mais da metade, né? 2/3, não lembro quantos. Nós somos medrosos, nós temos medo. Meus irmãos, não fomos chamados para ter medo, fomos chamados para ter coragem. Tenha de bom ânimo, tenha coragem. Tenha coragem que Deus, Ele é nosso Deus de guerra. Eu gostaria de encerrar com o texto de Isaías 43, versículos 12 e 13. Diz assim, eu sou Deus. Quando Deus ele chega para você e fala, eu sou Deus, ele precisava falar isso daí? Por que ele fala, eu sou Deus? Para que a gente saiba quem é Deus. Que o Deus não é o seu problema, o Deus não é a sua aflição, o Deus não é a sua situação, mas Ele é Deus, é Ele quem está no controle, Ele é quem manda. Ele está dizendo, olha, sou eu quem mando aqui. Nada acontece, nem um fio de cabelo cai sem a minha permissão. Nada acontece na sua vida sem que eu saiba. Nada acontece na sua vida sem que antes eu tenha dado a permissão. Por isso ele fala, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que o teu problema tivesse surgido, ou que você tivesse surgido, eu sou, eu já estava aqui. Eu conheço tudo. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Que Deus está querendo dizer, olha, a porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Agindo eu, quem impedirá? Vamos repetir? Agindo eu, quem impedirá? Ah, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, não há como não ter paz. E paz é isso, paz é crer que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós temos os nossos olhos abertos, quando nós conseguimos enxergar, quando nós cremos que Deus ele está no controle de todas as coisas, e crermos é quando nós entendemos e temos paz com todo o nosso coração, de que não importa qual o tamanho do nosso problema, que Deus está no controle de todas as coisas. Ah, meus irmãos, isso nos enche de uma paz tremenda. Agindo Deus, quem impedirá? Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei se você tem passado por um problema, por uma aflição. A minha oração é que Deus ele abra os seus olhos.
para que nós possamos enxergar de que mais são aqueles que estão conosco. Que Deus ele abra os seus olhos para que você consiga enxergar os carros e cavalos de fogo que estão ao seu redor. Que você possa enxergar com os olhos da fé e crer que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é Deus. Que agindo Ele, ninguém pode impedir. E se isso não nos trouxer paz, o que mais pode nos trazer paz? Que Deus nos abençoe. Vamos orar.